Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma explicação de um recurso. É um recurso fantástico do Google Planilhas, tá? Não é uma função, é um recurso, tá bom? E ele é bem grande. Eu vou fazer uma parte assim mais básica e depois vou fazer uma mais avançada, tá bom? Porque ele é muito interessante, tá? Vou aqui na minha hierarquia de pastas, sempre falo nisso, sempre mantenho as coisas organizadas. Ele está em função, porque não é um aplicativo, tá bom? É a tal da validação de dados. Isso é interessante para você. Tipo assim, você não quer que a pessoa entre com o campo. Às vezes o campo é data, a pessoa bota uma letra. Às vezes é número, a pessoa coloca uma letra. Aí dá aquele erro, entendeu? Então, essa validação de dados, ele além de fazer o que? Além dele facilitar, né, a inserção de dados na sua planilha, ele funciona como uma regra de validação mesmo, né? Validação, o nome já diz, né? Então, sem mais delongas, vamos para o teste. Eu peguei aqui a nossa planilha daquele aplicativo que eu deixei para quem quisesse, né? Eu vou explicando eles aos pouquinhos, tá bom? Né? E eu fiz aqui algumas validações, as mais básicas, tá bom? As mais básicas eu fiz aqui, vou botar nessa primeira, as mais básicas, tá? Porque tem uma questãozinha aí de fórmula ainda. Bem, então vamos lá. Validação de dados. Primeira validação. Se eu colocar, observe que se eu colocar uma letra, ele vai me dizer isso. E me dá uma coisa personalizada. Então isso é muito bom, porque senão, gente, o que acontece? Se eu botar um P, tá? Se eu botar um número, tá? Ele não aceita, tá? Então o que acontece? Ele só aceita se eu colocar a data. Ó, não aceita, tá bom? Tem que ser no formato 29/3/2021, tá bom? Como é que eu fiz isso? Vamos lá? Primeiro, apagar ela todinha, a formatação todinha. Ctrl Shift seta para baixo. Pronto, foi até 10.000. E como é que eu apago a validação? É delete? Não. É dados, validação de dados, remover validação. Pronto, removeu tudinho. Como é que eu me desloco para cima? Ctrl Shift setinha para cima. Para grandes planilhas isso é interessante. Bem, vamos lá. Como eu removi a validação, agora ele aceita. Pronto, olha, aceita o que eu quiser. Olha que coisa ruim, tá? Então vamos fazer agora a validação de dados de data, tá bom? Vamos lá. Dados, validação de dados, tá? Isso aqui depois vai ser uma coisa muito interessante para a gente ver, tá bom? Por enquanto, deixa ela só na B3 para vocês entenderem. Bem, aqui nós temos várias coisas. Vamos colocar aqui data, tá? Facílimo. É uma data válida? Ou seja, é uma data? Beleza. Se eu mostrar um aviso, ele vai aceitar, mas ele vai mostrar um aviso, tá? Vamos ver primeiro. Salvei. Pronto. Então, vou botar aqui. Ele aceitou, mas olha, ele te diz. Tipo assim, mas não rejeitou não, tá? Interessante não é isso não. Vamos lá de novo. Dados, validação de dados. Ó, interessante esse aqui. Rejeitar a entrada. E ainda vim aqui mostrar um texto personalizado. Por favor, digite uma data válida. Pronto, salvei. Quero ver agora eu entrar com uma letra, tá? Ou entrar com um número somente, tá? Então, eu só entro com uma data válida. Porém, na de baixo, se eu colocar uma letra P, ele aceita. Se eu colocar um número, ele aceita. Tá bom? Então, por isso que eu falei para a gente observar lá naquela... Aqui, ó. Vou voltar de novo. Dados, validação de dados.
Por quê? Porque ele está perguntando o seguinte: onde eu vou aplicar essa minha validação de dados de data para que só aceite esse formato? Aí eu tenho que botar aqui o seguinte: B3, dois pontos, tá? Poderia botar B10.000, eu sei que ela tem B10.000. Só que eu boto B, espaço. Como é que se diz? Espaço. Vai até o final, pronto, acabou. Fechou. Ele agora tanto faz aqui, Ctrl Shift seta para baixo, como no 10.000, ele não vai aceitar, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, esse dado de validação de dados, esse intervalo aplicado aqui, de B3 até B, tá bom? Bem, essa daqui agora, eu tenho uma tabelinha auxiliar aqui, certo? E eu quero agora fazer o seguinte. Outra coisa, deixa eu colocar outra, deixa eu fazer aqui nesse histórico aqui, outra composição de data. Dados, validação de dados, tá? Vamos dizer que data, eu tenho aqui, ó, eu poderia botar igual a antes de, poderia colocar aqui também, tá? Depois de, entre, tá tudo aqui. Então, o que acontece? Não está entre, tá bom? Então, além daquele, como é que se diz, daquela validação de eu permitir somente uma data válida, ainda tem esses intervalos aqui, tá bom? Que a gente pode colocar como uma validação, tá bom? Então, essa é outra parte da data que eu ia mostrar aqui, tá? Só isso. Deixa pra lá, dados, validação de dados, remover se tiver alguma coisa aqui. Muito bem. Nome da conta, vamos voltar aqui e vamos, dados, validação de dados. Então, o que acontece? Observe o seguinte. Eu vou querer agora, não uma data, mas uma lista de um intervalo. E onde vai ser esse intervalo? Esse intervalo, tá? Eu quero que essa caixa de listagem preencha o nome da conta aqui. Por quê? Porque senão pode dar problema, tá? Pode dar inconsistência. Tipo assim, eu posso ter aqui salário recebido e posso ter salário recebido com 2 Ds aqui. Férias com acento, férias sem acento. Água com acento, água sem acento. Depósito e vai embora, tá? Então eu poderia ter coisas aqui, né? Aqui, aliás, aqui, tá? Se fosse um campo livre, eu poderia escrever luz com S, tá? Então, é justamente para isso, é para validar os dados que estão aqui, tá bom? Então, vamos lá, dados, validação de dados, remover. Então, vamos lá. Só removeu aqui não removeu não, tá? Por quê? Porque eu só removi de uma. Dados, validação de dados, lista de um intervalo. Agora, onde é que está esse intervalo? Esse intervalo está numa outra aba aqui que se chama config, tá bom? Config. Como essa planilha é uma planilha das contas pessoais, eu vou pedir que ele pegue aonde? Aqui. Se fosse de bancos, eu poderia pegar aqui, tá bom? Então, eu vou botar, vou ver daqui, insiro o intervalo, daqui, aí ele pegou config B3 até onde? Mais uma vez, 2 pontos, não quero nem saber até onde vai, pronto, acabou. Ok. Então ele trouxe para a minha validação de dados o intervalo que está aqui, para que eu não precise ficar digitando toda hora. Aqui eu rejeito a entrada
e digo assim, escolha o quê? Um item da lista. E pronto, fim de papo, salvar. Então isso que eu fiz aqui foi uma validação de dados de uma caixa de listagem, ó, tá vendo? Então, tá, se eu tentar outra coisa aqui, ó, luz tem que ser com Z mesmo, aí, ó, tá? Essa é a validação de dados de lista suspensa, tá bom? Lembrando que quando eu aperto, por exemplo, o delete, ele não apaga ela, senão, ó, se eu quiser remover, é dados, validação de dados, remover validação. Histórico é livre, crédito e débito. Muito simples, dados, validação de dados, número entre 0 e 10 milhões, tá bom? Aí o que acontece? Eu não tenho esse problema, tá? Nem disso, tá bom? Isso serve para que a gente faça o quê? Uma validação, tá? Aqui tem o último que é um tipo, tá? De novo, que eu criei aí, nem existe, mas eu criei. Dados, validação de dados. Eu botei uma lista de itens, tá? Então, o que acontece? Quando eu abro aqui, ele tem débito ou crédito. Não adianta que não vai outro não, tá? Então, tá? Mas, vamos dizer que fosse sexo feminino e masculino, ou débito ou crédito, o que acontece? Eu não preciso buscar informações nessa coluna. Eu posso simplesmente inserir ali dados, validação de dados, lista de itens. Aí eu botei débitos, uma vírgula, crédito. Se eu quisesse uma outra coisa que é, sei lá, saldo, por exemplo. Beleza. Ó, mostrar a lista suspensa, que vai aparecer ali aquela setinha, rejeitar a entrada e mostrar ou saldo. Pronto. Acabou. Então o que acontece? Débito, crédito, saldo. Ué, cadê o saldo daqui? Débito, crédito, saldo. Débito, crédito, saldo. Cadê o saldo daqui? Muito simples. Esqueci mesmo. Validação de dados, né? Cadê o fechamento aqui em cima? Ele tem que ir até o final, que é H. Foi legal. Aí. Agora aqui tem débito, crédito ou saldo? Aqui também, tá? E Ctrl Shift seta para baixo. Na 10.000 vai ter também, tá? Então isso é legal. Então essas são as validações mais básicas. Ainda tem de fórmula ainda, que é uma, né? Acho que a gente mais usa é essa. Número, texto, data. E tem a fórmula personalizada, tá? A fórmula personalizada, vamos deixar para depois. Mas com isso aqui você consegue validar bastante coisa, tá bom? A fórmula personalizada eu coloco numa próxima aula, tá bom?